senhor Lula, ele esteve em contato com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para o Lula tomar a frente da articulação política do governo. Então, nesse momento, o que está ocorrendo é o seguinte: uma fritura uma fritura do ministro das Relações Institucionais, senhor Alexandre Padilha, que já foi ministro da Saúde outrora nos governos petistas, foi secretário de Saúde do senhor Fernando Haddad enquanto prefeito de São Paulo, foi eleito deputado federal e está como ministro das Relações Institucionais. O senhor Alexandre Padilha obtém certamente a confiança do Lula e passou a fazer diversas indicações no governo. Tá? Isso inclui a ministra da Saúde, que, se não me falha a memória, chama-se Nízia Trindade. Ela foi por meio de indicação do senhor Alexandre Padilha. Haja vista essa fritura ao ministro Alexandre Padilha, partidos do Centrão, como por exemplo o PP, estão de olho na nomeação para o Ministério da Saúde. Uma vez que o ministro das Relações Institucionais está sendo fritado, imagina a outra ministra que ele ajudou a indicar. Muito mais. Muito mais. E o PP, pessoal, é importante lembrar, comandou o Ministério da Saúde em grande parte no governo Bolsonaro, comandou o Ministério da Saúde no governo Temer, com o senhor Ricardo Barros, que depois virou líder do governo Bolsonaro, e continuava mandando e desmandando no Ministério da Saúde. Então, tem um interesse que não é de hoje nessa área, tá? Vindas desse partido. Então, esse é algo que está acontecendo. O que o Arthur Lira, naquela reunião, né, que fizeram entre líderes partidários e ministros do STF no Palácio do Planalto, né, até então churrasquinho, eles sugeriram ao Lula, já naquela reunião, do final de semana passado, que o Lula deveria assumir a articulação política. Porque eles dizem que no governo Lula 1, Lula 2, o Lula estava muito mais à frente da articulação política, isso era bom para o governo e coisa e tal. Lula ouviu os conselhos, tendo em vista a dificuldade que ele teve para aprovar medidas provisórias simples, como, por exemplo, a de reorganização ministerial. Lula tem essa semana também para aprovar a medida provisória que recriou Minha Casa Minha Vida, e acabou lá com a Casa Verde e Amarela, quase que uma mudança de nomenclatura, né? Uma mudança nada substancial de fato na política habitacional. Isso é importante frisar. Precisa aprovar essa semana no Congresso Nacional. O Lula ainda está no momento que ele está aprovando, sendo obrigado a discutir medidas provisórias que ele editou há alguns meses, medidas praticamente que dão um pouco da cara do governo, de ministérios, de reedição de programas. E para isso ele assumiu e assumirá, muito provavelmente a partir de hoje, a coordenação política, a articulação política do governo, que enfraquece muito o ministro Alexandre Padilha e o ministro da Casa Civil, ex-governador da Bahia, ministro Rui Costa, que aliás se envolveu numa polêmica. Parece que tá todo mundo se envolvendo nessa polêmica agora, né? Junto da galera. Sobre? Que é a galera falando sobre Brasília. Você vai lá e fala que Brasília é uma ilha da fantasia, que bababá, bababá. Todo mundo agora que tá falando isso tá sendo alvo dos políticos do Distrito Federal. Não sei se vocês têm... Aconteceu de novo? Tipo o que aconteceu com o Kim? Exatamente. Lá, olha, não fale isso. Exatamente. Não acredito. Exatamente. O Ibanez, governador do DF, aquele lá que foi afastado, respondeu o Rui Costa. A Bia Kicis, que é deputada do Distrito Federal, respondeu o Rui Costa. Enfim, entre outras pessoas, políticos do Distrito Federal, respondendo lá e tal, e defendendo. E não, Brasília não é nada disso. Não, como se não fosse, né? Como se Brasília não... Enfim, essa é uma outra discussão, mas que, desse ponto, no meu ponto de vista, Rui Costa estava correto na análise que ele fez, mas entrou nessa polêmica. Dito isto, feito este parênteses, com o Lula assumindo a articulação política a partir de hoje, o presidente da Câmara, alguns partidos do Centrão, acreditam que isso vai facilitar para eles indicarem
mais cargos e etc. no governo federal, tá? O Lula, inclusive, foi algo que o Arthur Lira disse no meio da discussão sobre a medida provisória da reorganização dos ministérios, era de que o Lula ele ainda não tinha feito nenhuma reunião com os líderes partidários do Congresso Nacional. Que ele eventualmente tinha recebido um ou outro, mas que não tinha feito uma reunião com os líderes, etc., porque ele, obviamente, outorgava essa função aos seus ministros e, aparentemente, a partir de hoje, ele fará essas discussões, essas reuniões e cuidará da articulação política. Se isso vai dar certo, meus amigos, eu acredito que não. Claro, obviamente, quando o presidente da República assume a articulação política, você dá mais peso a isso, né? Eu imagino que os deputados ali não queiram. Eles prefiram encontrar o presidente da República do que encontrar um outro deputado que está licenciado do cargo exercendo a função de ministro, como é o caso do Alexandre Padilha. Claro que isso dá um peso diferente na relação, mas eu parto ainda daquele pressuposto que vai grande parte do que eu acho do governo Lula. O Lula está com quase 80 anos. Ele está há muitos anos afastado do poder. Assim, se ele acha que vai fazer articulação política da maneira com que ele fazia há 13 anos atrás, há 15 anos, ele vai ter problemas. E mais, recentemente o Lula aprovou para não caducar a MP da reorganização dos ministérios, da reorganização não, né, da criação dos ministérios, subiu aí para os 37 ministérios. Muito em breve ele vai ter de aí sim fazer uma reorganização ministerial, porque dos 37 ministérios dele, 24 estão na mão do Partido dos Trabalhadores. O Centrão não vai entregar votos para um governo que não entrega o que eles querem. Então, assim, a gente está numa situação que muito em breve terá uma reorganização ministerial no governo Lula. E isso me faz lembrar, não posso esquecer do governo Dilma Rousseff, que quando estava à beira do colapso resolveu fazer uma reorganização ministerial na boca do gol, deu 7 ministérios à época para o MDB e tomou o impeachment do MDB também. Então é essa situação que a gente tem hoje, Nito da galera. Assim, isso deve preocupar um pouco o pessoal do partido, porque o Lula tá gagá, né? A chance de cometer erros nessa articulação é muito grande. O que você acha, Nato? Pois é, o governo Bolsonaro e o que ocorreu no governo Bolsonaro foi responsável por criar novas formas de ter essa relação com o Congresso Nacional. Então o que o governo Bolsonaro de início tentou fazer? Falou o seguinte: olha, não vou dar ministérios para os partidos, isso no início, tá, pessoal? Não vou dar ministérios para os partidos, mas vou dar uma atenção super especial aos deputados, né? Vou ver um a um, etc. E o que isso culminou no final das contas? Culminou com emendas de relator, com orçamento secreto, sendo dado aos baldes, às dezenas de milhões, às centenas de milhões para outros. O governo Bolsonaro passou a entregar grande parte do orçamento aos deputados. Isso gerou orçamento secreto, isso gerou deputados, como o próprio caso do Arthur Lira, mandando coisa de 400 milhões de reais do orçamento federal. Sim, o que é um absurdo. O governo Lula, além dessa nova ferramenta que foi criada aí nos últimos anos, ainda também parte da lógica do toma lá da cá que tinha no governo do PT. Então ainda tem que lidar com tudo isso. E me parece que os partidos do Centrão vão obtendo cada vez mais forças quanto mais os governos abrem as pernas. Isso vai continuar acontecendo no governo Lula, porque é essa maneira com que ele sabe, com que ele imagina uma negociação política. E é assim que a gente caminha, Junito. Agora fiquei pensando uma coisa, Renato. Pensou, o Lula vai fazer uma articulação política e a Janja dando pitaco? Que coisa horrorosa. É verdade, é verdade.